capítulo 1, versículo 14, diz as seguintes palavras, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, sobre a vida do evangelista João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Evangelho de João tem como tema central o Filho de Deus. E esta afirmação do evangelista sobre esse verbo encarnado, o Logos de Deus, a palavra, isso se deu na aliança da redenção. Se nós temos um pacto conhecido como pacto das obras, onde o homem recebeu de Deus a orientação de que ele podia desfrutar no jardim do Éden de todas as coisas, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da ciência do bem e do mal. Ele não poderia comer desse fruto. E a palavra de Deus diz que o homem então desobedece a Deus, porque o pacto das obras tinha como centro a obediência. E então em Gênesis capítulo 3, a mulher seduzida e cobiça o fruto, provocado exatamente pela serpente, personificada na figura do diabo, de Satanás. Quando diz a mulher para ela comer do fruto, ela disse que não poderia comer do fruto, porque se ela comesse daquele fruto, certamente eles iriam morrer. A serpente sagaz disse: é certo que você de fato não deve comer, porque Deus sabe, quando você comer, você terá o conhecimento do próprio Deus. Você será o próprio Deus. E aquilo gerou um desejo incontido no coração da mulher. E não somente ela come do fruto, mas também ela dá ao seu homem, Adão, e eles então comem. E diz a palavra de Deus que no momento que eles comem, eles se sentem envergonhados e observam o corpo e os seus corpos nus agora, cheio de vergonha, eles se escondem dentro de um arbusto, no meio de uma moita. E então Deus faz a primeira pergunta ao homem: Adão, onde estás? Essa foi a primeira pergunta que Deus fez ao homem que representa toda a humanidade: onde estás? É interessante porque no capítulo 3, quando eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se sentem envergonhados e eles se veem nus. Mas no capítulo 2, no último versículo de Gênesis, diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então antes da queda, eles tinham um relacionamento íntimo, um relacionamento de intimidade, a ponto da Bíblia mesmo dizer que Deus conversava com o homem na viração do dia. Mas a partir de Gênesis capítulo 3, nós encontramos a queda do homem. O homem fica sem esperança, o pacto da obra é quebrado e o homem então começa a experimentar todas as implicações desta separação, e uma delas é a morte física e a morte eterna. Mas Deus, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, Ele traz esperança. Ele diz que Deus levantaria alguém que pisaria a cabeça da serpente e venceria todo o mal, e então repactuaria o homem, reconciliando-o com Deus. Este homem, na verdade, esse ser divino e ao mesmo tempo humano, antes da fundação do mundo, Deus então estabelece um novo pacto. Agora não é mais o pacto das obras, onde o homem precisava viver em obediência, o homem não conseguiu. Agora Deus então faz uma aliança
na eternidade, não mais com o homem, mas com o próprio Filho. E esse pacto, esta aliança é conhecida como aliança da redenção. E essa aliança era de que o próprio Filho, o próprio Deus, seria enviado, e ele se encarnaria, se humanizaria, e por mim e por você, ele iria à cruz do Calvário. É exatamente isso que o evangelista João deixa claro quando diz: e o verbo se fez carne, porque esse verbo é o verbo de Deus. Esse verbo é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbos é o Logos, é a palavra encarnada. Em outras palavras, esse Jesus de Nazaré se encarnou. O próprio Deus encarna-se, e então Ele habita no nosso meio. E a primeira lição é essa, de que Deus, antes de todas as coisas, Ele envia o seu próprio Filho por causa de mim e de você. Esse verbo se encarna com propósito. Toda a história que nós vimos aqui através da palavra cantada, através das dramatizações, culmina exatamente a respeito desse Jesus. Mas não somente o verbo se encarna, mas ele habita no nosso meio. E aí, Jesus quebra todos os paradigmas que você possa imaginar. Jesus quebra todos os modelos de liderança que você pode imaginar. Jesus, Ele não fica sobre a humanidade. Jesus fica no meio da humanidade. Significa que Ele anda no meio das pessoas. Significa que quando Ele andava e uma grande multidão o seguia, significa claramente, mostra e evidencia de que esse Jesus, Ele está no nosso meio. Esse Jesus que numa grande multidão, quando Ele começa a andar, então um mendigo à beira da estrada, perto de Jericó, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele tropel de gente andando, e todo mundo numa agasalha de tantas expressões, de tanta vocalização. Aquele mendigo à beira do caminho diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por 3 vezes ele fala isso, reconhecendo esse Jesus que está no meio da multidão. É esse Jesus que, quando está no meio de uma multidão em Jerusalém, e Ele está andando no meio das pessoas, então surge uma mulher que há 12 anos, hemorrágica, sofrendo de um fluxo de sangue que não podia conter, já tinha envidado todos os esforços, já tinha ido aos médicos, aos especialistas, e ela continuava ainda com seu fluxo de sangue. E ela sabe que Jesus está ali andando no meio das ruas, no meio de multidões, com seus discípulos, e todo mundo começa a apertar Jesus, e no meio daquele aperto todo, Jesus diz: alguém me tocou, porque aquela mulher deu um passo de fé, ela teve um toque de fé nas orlas das vestes de Jesus, e quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. E os discípulos dizem: mas Senhor, todos estão te comprimindo, todos estão te apertando, como dizes que alguém te tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. É esse Jesus que está, é esse verbo encarnado, esse verbo que se humaniza, esse verbo que se identifica com quem sofre, com aquele que está enfermo espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Esse Jesus que está atento ao sofrimento de um homem que está ali à beira de um caminho, cego, aguardando a passagem de Jesus para falar: filho de Davi, tens misericórdia de mim. Jesus olha para ele e diz: que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja.
É esse Jesus que está no meio da multidão, quando ele está próximo a chegar à cidade de Naim, e ao aproximar-se da cidade, sai ali um grupo de pessoas chorando, lamentando a morte de um filho da viúva de Naim, seu único filho. E aquele esquife andando, e uma multidão entristecida. Outra multidão está chegando, e a multidão com Jesus, adorando, louvando, exaltando o nome de Jesus. E quando Jesus intercepta aquele caixão, onde aquele jovem estava estendido, e a mãe chorando, lamentando, sofrendo, Jesus olha para aquela mulher e diz: não chores, não chores. E então ele fala para aquele jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. Imediatamente ele se levanta, e não somente agora uma multidão fica rejubilada, porque Jesus estava no meio, mas aquela multidão que estava entristecida, abatida, sofrendo, angustiada, sem esperança, indo para o cemitério, agora se conjuga com a outra multidão cheio de esperança, e então se transforma ali numa grande celebração de júbilo, pela vitória de Jesus que venceu a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O Verbo se encarnou por causa de você, por causa de mim. O Natal só tem sentido se a gente ter essa concepção. O Natal é Jesus, o Verbo que se encarnou, e que numa manjedoura se manifesta com autoridade e poder, mas a manjedoura já está vazia. E então esse Jesus que andou no meio da multidão, ele então vai para o Gólgota, e no Gólgota ele morre por causa dos meus pecados e dos seus pecados. E esse Jesus, quando ele morre, ele desce à sepultura e a cruz fica vazia. Mas a Bíblia diz que ele desce à sepultura, e no terceiro dia ele ressuscita, e então o túmulo está vazio. E então ele é assunto aos céus, com o seu corpo já glorificado, depois de 40 dias andando no meio dos discípulos, e ele agora está sentado no trono de Davi. Ele está sentado e ele reina para sempre. Por isso que diz Isaías capítulo 9, versículo 6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome é Conselheiro Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no versículo 7 diz: e o governo está sobre os seus ombros. É esse Jesus. Esse Jesus agora que está sentado, e um dia há de voltar. Por isso que esse Jesus, ele está não somente historicamente aos relatos dos evangelistas a respeito desse Jesus encarnado que esteve entre nós. Agora Jesus continua entre nós, e agora ele está em nossos corações. Em nossos corações, porque a Bíblia diz claramente de que quando a gente ouve o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Isso mostra claramente de que esse selo do Espírito Santo faz com que Jesus agora habite em nós. O Espírito Santo habite em nós. Esse Verbo encarnado é o Verbo que tem que ser adorado, que deve ser celebrado nesse Natal, porque Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Mas não somente esse Verbo se encarna, e Ele está no nosso meio, Ele vive no nosso meio, mas também diz o texto que eles viram a sua glória. A glória o refulgou, o resplandecer da sua glória sobre as trevas. E ele faz isso muito claramente quando ele morre e ressuscita, e com seu corpo glorificado,
Ele nos faz também ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz quando ele estava no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, que ele diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então essa luz linda, maravilhosa, que é comparável apenas para uma analogia com o sol, que tem um brilho natural, e a gente olha para a lua que não tem o brilho, não tem luz própria, mas quando o sol reflete sobre a lua, ela então lança o seu luzeiro, o seu alumiar sobre a terra. Assim também o sol da justiça, que é Jesus Cristo, resplandece na minha vida e na sua vida, porque Ele habita em nós, e então nós podemos nesse Natal resplandecer a glória de Jesus. Irmãos, nós não temos luz própria, mas Jesus, Ele é a luz do mundo, e Ele resplandece na minha vida e na sua vida, e nesse Natal, nas nossas famílias, que possamos resplandecer a glória de Jesus. Aí, o Natal tem outra conotação. O Natal tem outro sentido. A nossa semântica, o nosso pensar, o sentido das coisas mudam. Tudo muda, porque a ideia de Natal deixa de ser apenas algo comercial. A ideia de Natal deixa de ser algo só capitalista, no sentido de mercantilismo. A ideia de Natal deixa de ser apenas troca de presentes. Tudo isso faz parte, tudo isso gera alegria, mas isso não é o propósito final de todas as coisas. O propósito final é o que nós estamos fazendo aqui, falando do maior presente que nós já recebemos: o Verbo encarnado, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque Ele é a verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, quando olhamos para Maria, nós vimos e vemos hoje Jesus como primogênito. Mas quando nós olhamos para o Pai, o Criador de todas as coisas, nós vimos e vemos Jesus como unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos celebrar nesse Natal o maior presente da história: Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.